Fala galera do YouTube, tudo bem? Oficina das Paredes retornando. E hoje, pessoal, nós vamos estar dando continuidade às respostas daquele nosso novo quadro Pergunta que eu te respondo. E hoje nós vamos estar respondendo aí a pergunta do nosso grande amigo Mário Araújo. Professor, boa noite, tudo bem? Então, vou pegar uma obra e as paredes têm acabamento em gesso. De que forma devo tratar esta parede? Devo aplicar tinta direto ou devo aplicar uma tinta específica para o gesso? Grande abraço. Bom, Mário, obrigado pela sua participação. Bom, a pergunta do Mário, ela é uma pergunta bem simples, mas é importante também termos os conhecimentos técnicos corretos para poder executar esse tipo de serviço. Então, quando eu falo do gesso, o gesso nós sabemos que ele é um tipo de revestimento que só é aplicado do lado interno e não pode ter contato com água ou com áreas úmidas. O gesso também ele já tem aquele acabamento branquinho, que muitas das vezes a pessoa acha que não precisa e não tem a necessidade de pintar, porque ele já é branquinho. Mas na verdade toda a superfície precisa ser preparada e precisa receber uma camada de tinta para criar uma proteção sobre ela. E quando nós falamos de preparação de gesso, eu preciso entender quais são os tipos de superfície em gesso que eu posso estar preparando com o mesmo material. Então nós temos o gesso liso, temos os bloquetes de gesso, nós temos as placas de gesso que é utilizada para fazer forro, nós temos as placas de drywall, que é um gesso acartonado, e por conta dessa variação, de vários tipos de acabamento de gesso ou até mesmo de materiais, acaba surgindo a dúvida: será que com esse produto eu posso preparar todos esses tipos de superfície de gesso também? Então essa é uma pergunta bem comum. Falando de gesso, eu tenho dois produtos que eu posso estar utilizando para poder preparar ele. O primeiro produto seria o fundo preparador de parede. No gesso, ele tem uma particularidade, que nós devemos trabalhar com ele bem diluído para que o gesso absorva todo o material que nós estamos aplicando sobre ele. Caso eu aplique o fundo preparador sobre um acabamento de gesso e ele proporcionar brilho, eu preciso realizar um lixamento, uma limpeza, diluir esse fundo preparador numa proporção maior e reaplicar esse produto novamente. Mas esse produto ele não pode surgir brilho após a sua aplicação. Feito esse procedimento com fundo preparador de parede, eu posso entrar com a próxima etapa, que seria a aplicação da minha tinta. Então nesse caso eu posso aplicar qualquer tinta. Posso aplicar uma tinta econômica, posso aplicar uma tinta standard, posso aplicar uma tinta premium, posso aplicar uma tinta super premium. E o outro procedimento, Mário, seria o que? Trabalhar com a tinta específica para o gesso. Então nós temos a tinta para gesso, que ela é uma tinta que ela vai fazer duas funções. Então ela é uma tinta que na primeira aplicação ela vai fazer a função de fundo e na segunda e na terceira demão ela vai fazer a função de acabamento. Só que eu preciso tomar cuidado que no verso da lata ele vai trazer para mim duas informações referente à diluição desse produto. Geralmente, na primeira diluição, você vai diluir ela numa proporção maior, aproximadamente 40 a 50% de diluição com água. Por que esse produto ele precisa estar muito diluído nessa primeira demão? Porque dependendo da qualidade do gesso, esse produto ele precisa estar bem líquido para que o gesso absorva todo esse material para dentro da superfície. Então, se eu trabalhar com esse produto diluído na proporção de acabamento, eu já vou ter problema. A tinta ela não vai criar aderência, com o tempo essa tinta ela vai descascar, e aí é onde muitas pessoas acabam falando mal do produto devido à falta de procedimento técnico. Então, na primeira demão dessa tinta, nós vamos trabalhar com ela com a diluição maior. Aplicando a primeira demão de tinta, você vai aguardar o tempo de secagem, que é de 4 horas, e você vai pegar a mesma tinta e já vai diluir ela na proporção de tinta de acabamento. Geralmente essa diluição ela pede 20 a 30% de diluição com água, que isso pode variar de fabricante para fabricante. Então a tinta ela vai ficar mais espessa, ela vai te dar uma boa cobertura. E esse procedimento de acabamento, você vai precisar repetir ele por 2 vezes. Então você vai aplicar a primeira demão, vai aguardar o tempo de secagem também, que é de 4 horas, e aplicar a segunda demão com a diluição menor para poder fazer a função de tinta para acabamento. Então, primeira demão, o produto ele vai fazer a função de fundo, diluído numa proporção maior. Segunda e terceira demão, esse produto vai fazer a função de tinta de acabamento, diluído numa proporção menor. A desvantagem desse produto, Mário, é que essa tinta para gesso, nós só temos ela na cor branca. E aí algumas pessoas perguntam: posso adicionar bisnaga para poder colorir essa tinta? O fabricante, ele diz que não pode ser adicionado nenhum tipo de pigmento porque pode comprometer a
a composição do material e com isso pode surgir problemas na sua pintura. Uma vez que surgir esse tipo de problema, nós temos o suporte que é o atendimento aí do saque, o 0800. Só que a empresa vai abrir um chamado, vai mandar um técnico até a residência do cliente ou a obra que você está trabalhando e lá o técnico ele vai observar e vai fazer algumas perguntas. Então, se esse técnico chegar na obra e identificar que a lata que você está utilizando é uma tinta para gesso e você adicionou bisnaguinha ali dentro daquela tinta, não tem muito o que fazer. Simplesmente ele vai fazer lá o relatório dele e vai colocar como houve uma negligência da parte do profissional, uma vez que ele adicionou o pigmento numa tinta para gesso, onde o fabricante aconselha que não pode adicionar esse tipo de pigmento sobre a tinta. Então é assim, Mário, dependendo da metragem da obra que você vai trabalhar, você pode trabalhar com a tinta para gesso que já é branca. Então se você tem teto e paredes de gesso para poder preparar, mesmo que essas paredes você adicione cor depois, você pode estar utilizando essa tinta para gesso para preparar e finalizar o teto e as paredes você utiliza para preparar essas paredes. E aí, lógico, o cliente ele vai ter que comprar uma tinta da cor da sua preferência para poder aplicar em cima dessas paredes. Mas a própria tinta para gesso, como ela já é branca e o teto é um padrão de branco, você pode finalizar o teto com essa tinta. Não teria necessidade de você trabalhar com dois produtos, trabalhar com fundo preparador de parede e no caso aí trabalhar com a tinta para gesso. Você pode trabalhar somente com um produto. Isso depende de caso para caso. Outra coisa também que você precisa tomar cuidado, Mari, é aquela questão que tem algumas pessoas que sobre o gesso realizam lixamento. E quando nós perguntamos por que ele lixou o gesso, ele responde para nós que é para promover uma ancoragem para a tinta. Então, na verdade, o fundo preparador de parede ou a tinta para gesso, ela já vai criar esse ponto de ancoragem para a nossa tinta. Então, no caso do gesso liso, não tem a necessidade de realizar o lixamento. Se tiver algum vestígio de gesso sobre a superfície, porque às vezes quando o gesseiro está fazendo a parede ou o próprio teto, acaba respingando sobre a parede e precisamos retirar. Então, nesse caso, eu não preciso lixar. Então, com o auxílio de uma espátula, você consegue remover esses respingos de gesso sobre a parede. Bom, essa foi a resposta aí do nosso amigo Mário Araújo. Espero ter respondido aí a sua pergunta, Mário. Espero ter esclarecido as suas dúvidas aí para essa obra que você vai tocar. E no próximo vídeo vamos estar dando continuidade às nossas perguntas do nosso novo quadro Pergunta que eu te respondo. Oficina das Paredes agradece e até os próximos vídeos.